Vítor Freitas, qual é a sua escolha? Antes de mais, boa noite. Eu escolhi aqui uma atitude e duas declarações públicas. A atitude é do secretário regional Manuel António Correia, que hoje esteve na Assembleia Regional a debater um documento do Governo, como é a sua obrigação, e isto advém do facto dos partidos da oposição terem-se empenhado num pacto pela democracia, para que a democracia se cumpra, e espero que isto não seja uma vez sem retorno, espero que os membros do Governo daqui para a frente se dirijam à Assembleia. Uma das declarações é a declaração de Miguel Albuquerque, Presidente da Câmara do Funchal, que diz que há um clima de medo na Madeira. Como sabem, ele foi eleito dentro deste clima nos últimos anos em que esteve na Câmara. Aplaudeu este clima de medo e beneficiou deste clima de medo, e esta declaração parece-me que é realista, ainda bem que a teve e que a torna pública, porque é necessário mudar de comportamentos e fazer a remissão, digamos, dos pecados. E, por outro lado, outra declaração do Presidente do Governo que afirma isto desde quando a pata rapada fala com o doutor, quer dizer, da lógica do povo superior. Nós fomos para uma lógica da pata rapada, e infelizmente entramos numa lógica do discurso dos senhorios e dos colonos, de uns que são pata rapada e de outros que são doutores. Como é que olha para esta medida anunciada agora pelo Governo? Em primeiro lugar, há aqui uma questão que eu gostaria de abordar que tem a ver com a educação. Eu hoje, o que eu assisto em termos educativos na região autónoma da Madeira, e fruto desta situação que a Madeira atravessa de crise económica e social, é que existia uma teoria no passado em que todos os madeirenses, os nossos pais e avós, sabiam disto, para se ingrar na vida tinham que emigrar. Era esse o fado dos nossos avós e dos nossos pais. A nossa geração, a minha geração, o que nos foi dito é: estudem, vão ter emprego cá na vossa terra, vão ter postos de trabalho, vão ter qualidade de vida, bem-estar. E eu sinto hoje que se regressa outra vez à tese antiga, que independentemente de se estudar ou não, o destino é a imigração. E isso preocupa-me porque uma região que retrocede assim tanto em termos do ponto de vista daquilo que eram os pensamentos, acho que é grave, e eu conheci muitos jovens que tiveram que emigrar, que depois regressaram à Madeira e depois agora emigraram outra vez e não são felizes com esta situação. Por outro lado, em relação a esta questão do encerramento das escolas, a situação aqui de algumas escolas, a situação mais gritante é os silêncios do Sr. Secretário. Eu acho que o Sr. Secretário devia explicar porque é que fecha, quais são os critérios do fecho de determinadas escolas, quais são as opções que tem. Eu não gosto desta política a conta-gotas em que não se percebe nada. Agora fechas umas escolas, daqui a uns tempos podemos fechar outras, e nós não temos uma visão global da situação. E eu recordo que ainda há pouco tempo discutiu-se a questão do encerramento do Tribunal de São Vicente, e todos os partidos na Madeira estavam de acordo que não se encerrasse esse tribunal. Agora vão criar lá uma extensão do tribunal, mas o tribunal é encerrado. Mas sabíamos quais eram os critérios que a ministra adotou. Agora, em relação à região autónoma da Madeira e ao fecho das escolas, a gente não sabe o que é que mudou para isto estar a acontecer. Diminuiu o número de crianças nessas escolas e pessoas interessantes. Surgiu novas vias rodoviárias que tornem a distância mais próxima. Mas é que há obras que também foram feitas, obras de remodelação recentemente, quer dizer, faz obras de remodelação e depois manda-se fechar a escola. E eu pergunto, quer dizer, há aqui alguma estratégia, há um projeto global. E eu, em princípio, sou contra o encerramento de escolas. Agora, o que eu suspeito é que o que está por trás de tudo isto são critérios financeiros, porque houve uma má gestão e agora temos que disciplinar, e os critérios financeiros levam a que o dinheiro não dê para tudo e que se começa a cortar na educação. E a educação e a saúde são dois pilares básicos daquilo que eu considero um Estado social, e choca-me que agora se toque no encerramento de algumas escolas, mas eu amanhã não sei como é que serão os passos, a alimentação das crianças e também aquilo que está no plano de ajustamento económico e financeiro em relação ao redesenhar da ação social escolar na Madeira. E, portanto, o que me deixa apreensivo é que eu gostava de debater estes assuntos, mas do outro lado, o interlocutor, que é o Sr. Secretário, gostaria de ter da parte dele o cenário global, o que é que ele pretende fazer. É porque nós, neste momento, não sabemos o que pretende fazer. Quer dizer, se eu for ler o programa de governo do PSD, discutido na Assembleia Regional, eu gostava de chegar à conclusão do que é que o PSD pretende fazer em termos de governação, mas é que através do programa de governo que já foi aprovado, nós não chegamos a esta conclusão. As medidas vão saindo a conta-gotas e isso é grave. O PS vai pedir explicações ao secretário no Parlamento? O Partido Socialista vai insistir em relação a esta e outras matérias, mas nós queremos saber de facto se o Governo vai cumprir o seu programa de governo ou se há outro programa de governo oculto
já que tiveram a dívida oculta, agora tem um programa de governo oculto que vão mostrando aos madeirenses a conta-gotas. Isso é grave. A auditoria do Tribunal de Contas, o parecer da conta de 2010 e a conclusão do Tribunal de que houve violação do limite de endividamento em mais de 1.000 milhões de euros. Esta situação, Vítor Freitas, cria um sobressalto sobre possíveis penalizações à Madeira, atendendo à Lei das Finanças Regionais, aquilo que ela determina? Isso é o que a lei determina, espero que isso nunca venha a acontecer. Inaugurado seria um governo do PSD, CDS-PP, mesmo a coberto da lei, julgo que os madeirenses não merecem esse castigo, porque não fomos nós madeirenses a criar o problema, foi um governo eleito pelos madeirenses, mas ainda por cima da mesma cor política. Isso é o que deseja ou acredita que venha a acontecer? Que não aconteça qualquer penalização em relação à Madeira. A Madeira já está numa situação económica e social gritante e não há condições para uma situação dessa natureza, que seria então muito grave, que ainda, além das penalizações que já estamos a sofrer, ainda levássemos mais uma penalização da parte do Governo da República por não termos cumprido a lei, neste caso. Eu gostaria de debater o próprio relatório. Em primeiro lugar, o Sr. Deputado Jaime Filipe Ramos... O Sr. Deputado Jaime Filipe Ramos presidiu uma comissão de inquérito que chegou o ano passado. A gente responde a isso, não tem problema. Chegou aos valores de 864 milhões de euros de dívida tem que ser a data direta, 1.203 milhões de euros de dívida indireta e disse que isto era um trabalho sério. Qual a data? Foi apresentado em junho, não, mas 16 de junho. Data dos valores. Primeiro semestre de 2010. E vou-lhe dizer mais. Espera, eu quero, já agora vai... Tem razão. Está aí no mesmo caminho que eu. Alguém ocultou-lhe dados, julgo eu. Não se fez uma dívida de junho até dezembro. Depois responderei. Tenho todo o gosto em responder e isso não é verdade. Mas julgo que o que é grave é assistirmos à saída de relatórios do Tribunal de Contas que vai desmontando aquilo que tive escondido estes anos todos. E ficamos a saber que em 2010 o Governo Regional ultrapassou em 1.000 milhões de euros aquilo que estava previsto, um déficit de 35,6% do PIB e encargos assumidos e não pagos no valor de 1.450 milhões de euros. E isto, encargos assumidos e não pagos, nestes valores, o que vai gerando é na economia, porque o Estado tem que ser uma pessoa de bem e o Governo Regional tem que ser uma pessoa de bem. E quando pede um serviço tem que pagar. Porque o que aconteceu nestes anos é que o Governo Regional foi fazendo dívida nas costas dos madeirenses, sem a nossa autorização, sem que a Assembleia soubesse a verdade das contas públicas. Depois aconteceu uma coisa que eu acho escandaloso, que tem a ver com o facto do Sr. Presidente do Governo, desde o momento que a Troika veio ao país, o Sr. Presidente do Governo tinha a obrigação, se tivesse sentido de Estado, de ir a Lisboa e entregar as contas da Madeira. Em abril, maio do ano passado. Porquê? Para integrar a verba da dívida da Madeira dentro da dívida do país. E assim, os madeirenses tinham as mesmas medidas de austeridade que têm a nível nacional. Porque o que está a acontecer não tem nada a ver com isto. É que o Dr. Alberto João Jardim escondeu, mentiu aos madeirenses, depois foi-se descobrindo a dívida e agora a Madeira tem tripla austeridade. O esforço de consolidação orçamental a nível nacional é de 4,5%, aqui é de mais de 3%. Infelizmente os madeirenses, essa história conhecem de cor, não, mas esta história está a sair hoje, o próprio Tribunal de Contas hoje vai desmontando todo este processo. E a minha questão é tão simples, como é que nós vamos continuar a acreditar nestes governantes que dizem uma coisa e a realidade, passado alguns anos, é completamente diferente. E a realidade hoje é diferente de há um ano atrás, a quando da Comissão de Inquérito. E esta é a realidade. Portanto, cerca de 80% das medidas que estão no programa de ajustamento derivam do memorando da Troika. A Madeira tem que ter... Isso é mentira, desculpe, isso é mentira. Vai ter que provar-me se eu me aprovo. Vai ter que provar o posso. Está a falar do subsídio de férias. Estamos a falar da reestruturação da rede escolar, na questão da saúde. Desculpe. Quem fez o programa de ajustamento económico e financeiro, quem fez o programa de ajustamento económico e financeiro não foi Passos Coelho, não foi Vítor Gaspar, foi o Dr. Alberto João Jardim e que negociou. Vítor Freitas.
Todas as medidas estão verdadeiro ali. programa. Desculpa, Sr. Deputado Jean Filipe, mostra a assinatura desse programa. Quem assinou foi Eu isso? estou a dizer é que A nossa dívida não surgiu antes da Troika. Sr. Deputado, isso é uma mentira descomunal, porque, em 73 primeiro lugar, medidas. quem cortou o subsídio de férias e o subsídio de 70% Natal? delas Isso estava no vem do programa acordo da da Troika. Troika. Não estava. Foi uma Garante medida assim. do Governo da República. Olha, racionamento do tentou, pessoal, Passos cortes Coelho à dizer que era da administração Troika, tentou Paulo congelamento de Porta dizer salário. que era da Troika, Vítor aqui Gaspar desculpa, desmentiu, o Primeiro-Ministro e o líder do CDS-PP. Sabe isso melhor do que eu. Portanto, há aqui uma questão. Assumam-se. Sei que está Vossas incomodado. Excelências não se assumem. Eu não estou Sei que está incomodado. incomodado com o Vossa Partido Socialista Excelência, Vossa assinou o Excelência não memorando. se assume. Eu sei disso. Vossas Excelências Incomoda. cometeram um erro. Eu sei. Esconderam a dívida. Eu sei. Andaram a dizer aos madeirenses Eu sei. que não iam pagar um tostão. sei que o Que era Sr. Deputado fundos fica europeus. incomodado. Que eram fundos... Branco mais era branco não fundo há. É por isso que perdido. está a tentar fazer aqui. E agora passa a conta para o bolso dos madeirenses. Sr. Mas, Sr. Deputado, quem é que assinou este programa? Dr. Alberto João Jardim. Quem é que fez este programa? O Dr. Alberto João Jardim. Onde é que ele se Quer ler baseou? uma prova? Ele baseou-se Quer ler nas uma medidas prova? da Troika. Isso é uma novidade Vai que está a ver, dizer. vai Não ver, diga também tem que razão. encostaram uma pistola à cabeça do Dr. Desafio Alberto assim, João a ver Jardim como e tem disseram: razão. assine isto. Não. O Dr. Alberto João Jardim criou essas Não medidas. fica-lhe bem isso. Desculpa, não é pessoalizar, é a verdade. Fica Fui bem. Vossa Excelência que esteve lá a negociar. Fica bem. Eu fui a Daniela Maria. Não fui nenhum de nós. Fui o Dr. Alberto João Jardim. Quem cometeu estes crimes tenho dúvidas sobre isso. políticos, Eu desafio-lhe assim quem a dizer o criou contrário. esta dívida monstruosa, quem a escondeu dos madeirenses, quem a fez sem autorização, foi o PSD e o Dr. Alberto João Jardim. Quem foi negociar isto com Lisboa foi o Dr. Alberto João Jardim. Os resultados estão à vista. Esse é o vosso programa de ajustamento económico para a Madeira, do PSD e do Dr. Alberto João Jardim. Só que agora não assumem. Querem arranjar uma não me ouvi a entidade dizer isso. externa, Não me ouvi a dizer a Troika, mas a Troika veio à Eu disse Madeira. é que- A Troika não veio à Madeira, estive no país. Está Nessa altura em que a Troika está incomodado porque o Partido nessa Socialista altura, não assinou. estou Eu sei incomodado. disso. Na altura que a sei Troika disso. veio ao país, Incomoda. a Madeira tinha a dívida oculta dos olhos dos madeirenses querer das ignorar instituições isso. Eu percebo, eu europeias percebo. e do país. Nessa altura a dívida não existia. Como é que isso pode É ser mais da fácil Troika? ignorar do que branco, assumir. mais branco não há, senhor deputado. Isso foi a E minha. a assinatura. Essa minha foi sua assim. é a assinatura que está aí no Sei que programa tenta branquear do as coisas. Alberto João Jardim. Lino, Em relação aos acordos de regularização da dívida, o que há novidade não é o montante. O que é novo é que ficamos a saber que o Governo ocultou 757 milhões de euros e vamos pagar 404 milhões de aos euros 24 só de tem que juros. terminar o programa. E Portanto, também eu o que é peço novo é vá à sabermos que a questão região vai da pagar tranche. 600 milhões de euros de juros a este empréstimo, 1.500 milhões, e, portanto, isso dava para um aeroporto. Por outro lado, Não quero falar nós do empréstimo? quero a transferência, É para o a tranche que vem para a região autónoma da Estado, Madeira, chega tarde e a más horas. Isto é uma realidade. A nível nacional, a primeira tranche que veio da Troika levou 14 dias. Nós já estamos há mais de... E um valor do mesmo montante em 14 dias estava disponível para o país. Este governo leva mais de 4 meses para disponibilizar à região, quando nós sabemos da situação das empresas que estão numa Dr. aflição Jaime tremenda. Filipe.